Olá, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Com certeza, né? Uma semana maravilhosa. Acabando de celebrar aí Santo Antônio Maria Claret, este santo tão especial. Aliás, falando de Santo Antônio Maria Claret, foi lançado um filme, Um Santo para Todos, que é a história de Santo Antônio Maria Claret, muito bem trabalhado, mostrando ele dentro do contexto histórico do seu tempo. Porque nós somos santos num tempo e no espaço, neste mundo, no tempo político em que nós estamos vivendo. Cada um é chamado a ser santo, assim como é chamado a ser missionário no seu tempo. E Claret foi este santo missionário do seu tempo. E nós aqui nesse espaço de espiritualidade missionária seguimos aprofundando as diferentes dimensões da missão. E na semana passada nós conversamos, a partir da mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, sobre a expressão "sereis minhas testemunhas". E aí nós destacamos a importância do testemunho cristão. Mas nós terminamos falando que não basta o testemunho, também é necessário anunciar a palavra por todos os meios possíveis, como disse Santo Antônio Maria Claret. E hoje, dando continuidade, nós vamos retomar a segunda expressão indicada pelo Papa Francisco na sua mensagem, que é "até os confins do mundo". Só lembrando, que o Papa está retomando a última palavra, a última conversa de Jesus com os discípulos antes da ascensão, que está narrada em Atos 1:8. E antes de ir, ele diz: "Recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até os confins do mundo". E a expressão que vamos aprofundar hoje é "até os confins do mundo". Com essa expressão, o Papa reflete sobre a atualidade perene de uma missão de evangelização universal. E ele diz assim: "Ao exortar os discípulos a serem suas testemunhas, o Senhor ressuscitado anuncia para onde são enviados: em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria, e até os confins do mundo". Atos 1:8. Aqui emerge muito claramente o caráter universal da missão dos discípulos. Destaca-se o movimento geográfico centrífugo, quase que em círculos concêntricos. Imaginemos quando uma pedra é jogada na água, Ela vai formando círculos cada vez maiores. E aqui Jesus manda dessa maneira, envia desta maneira, desde Jerusalém, considerada pela tradição judaica como o centro do mundo, da Judeia, um pouquinho mais longe, e Samaria, um pouco mais longe, e até os confins do mundo. Lembrando que eles não são enviados para fazer proselitismo, ou seja, para fazer discípulos, mas para anunciar. O cristão não faz proselitismo. Em Atos dos Apóstolos, narra-se este movimento missionário. Dá-nos uma bela imagem da igreja em saída para cumprir a sua vocação de testemunhar Cristo Senhor, orientada pela divina providência, mediante as circunstâncias concretas da vida. Com efeito, os primeiros cristãos foram perseguidos em Jerusalém, e por isso dispersaram-se pela Judeia e Samaria, e testemunharam Cristo por toda parte.
Algo semelhante ainda acontece em nosso tempo. Devido a perseguições religiosas e situações de guerra e violência, muitos cristãos são obrigados a fugir de suas terras para outros países. E nós somos muito gratos a esses irmãos e irmãs que não se fecham no sofrimento, mas testemunham Cristo e o amor de Deus nos países que os acolhem. Sobre este aspecto, São Paulo VI exortou aos exilados e aos migrantes e imigrantes sobre a responsabilidade que lhes cabe nos países que os recebem. De fato, experimentamos cada vez mais como a presença de fiéis de várias nacionalidades enriquece o rosto das paróquias e as torna mais universais, mais católicas. Eu acredito que vocês sabem, né, que a palavra católica significa universal. Então, a nossa igreja católica é a igreja universal. A palavra católica tem este significado. Então, quando chegam esses cristãos de outros países, de outras regiões, e trazem a sua diversidade, a sua cultura, a sua maneira de viver a fé, eles enriquecem as nossas comunidades. Consequentemente, a pastoral dos migrantes é uma atividade missionária que não deve ser negligenciada, pois pode ajudar também os fiéis locais a redescobrir a alegria da fé cristã que um dia receberam. Que linda e que atual esta reflexão do Papa Francisco, trazendo presente toda essa situação da imigração, né? Tão presente no mundo em todos os tempos, mas hoje de maneira muito especial por conta dos conflitos que existem nas diferentes nações, onde as pessoas são obrigadas a sair de seu país em busca de uma vida melhor, em busca de uma condição melhor de vida, ou mesmo para preservar a vida e a liberdade. Voltando ao tema, a expressão "até os confins do mundo" deve interpelar os discípulos de Jesus em todos os tempos, impelindo-os a sempre mais ir além dos lugares habituais para levar seu testemunho. Hoje, apesar de todas as facilidades resultantes dos progressos modernos, ainda existem áreas geográficas nas quais os missionários, que são testemunhas de Cristo, não chegaram com a boa nova do seu amor. Por outro lado, não existe qualquer realidade humana que seja alheia à atenção dos discípulos de Cristo em sua missão. A Igreja de Cristo sempre esteve, está e estará em saída rumo aos novos horizontes geográficos, sociais, existenciais. Rumo a lugares e situações humanas fronteiriços, para dar testemunho de Cristo e do seu amor a todos os homens e mulheres de cada povo, cultura, estado social. Nesse sentido, a missão sempre será também missio ad gentes, como nos ensinou o Concílio Vaticano II no decreto Ad Gentes, sobre a atividade missionária da Igreja, que é do ano de 1965, porque a Igreja terá sempre de ir mais longe, para além de suas próprias fronteiras, para testemunhar a todos o amor de Cristo. A propósito, diz o Papa, quero lembrar e agradecer aos inúmeros missionários que dedicam a vida para ir mais além, encarnando a caridade de Cristo por tantos irmãos e irmãs que encontram pelo caminho. Então essa é a mensagem do Papa, nos convidando a ir além, a sair do nosso território, a ser igreja em saída, a não ficar fechados na nossa própria bolha. Ele insiste, a Igreja de Cristo sempre esteve, está e estará em saída rumo a novos horizontes geográficos, sociais, existenciais.
rumo a lugares e situações humanas fronteiriços, ali onde o Evangelho ainda não chegou, ou ali onde a palavra de Deus precisa ser anunciada de novo. E encerrando esse mês missionário, esse mês do Rosário, trazemos um pensamento da Madre Leônia sobre Maria através dos continentes. Descer com Maria para junto do povo, nas estradas, nas cidades e nas casas, para levar a todos os homens da terra palavra de esperança, de vida, de amor. Assumir a ânsia, a dor, o desejo de cada povo e de cada raça, para levá-los com Maria até Deus. A oração recolhe as vozes dos continentes. Vamos rezar então, Jesus missionário, fazei-nos pessoas missionárias. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração para o 18º Congresso Eucarístico Nacional. Ó Salvador do mundo, no deserto, Deus Pai alimentou o povo com o maná e preparou na sua bondade uma mesa para o pobre. Fazei que neste Congresso Eucarístico Nacional, ao celebrarmos o mistério da palavra que se fez carne e pão da vida, vivamos em vós a comunhão e a partilha de nosso pão de cada dia, para que não haja necessitados entre nós. Vós, cheio de compaixão, tomastes o pão, destes graças e o distribuístes à multidão com fome. E para permanecer entre nós o sacrifício da nova aliança, na última ceia, mandastes que o celebrássemos em memória de vós. Concedei-nos que, ao participar do banquete do vosso corpo e do vosso sangue, e adorando vossa presença na Eucaristia, continueis a vossa vocação em nós e através de nós, para que haja pão em todas as mesas. À luz do Espírito Santo, pelo qual realizais hoje o memorial da vossa Páscoa na Igreja, façamos a opção evangélica pelos pobres, como consequência da fé que age pela caridade, e saiamos com a Virgem Maria, proclamando que Deus saciou de bens os famintos, oferecendo a todos a vossa vida, pelo anúncio alegre do Evangelho. Amém. Muito bem, chegamos ao final de mais um encontro de espiritualidade missionária. Agradecemos, por você estar conosco, por nos acompanhar, e queremos te pedir que seja missionário através das redes sociais, compartilhando a boa notícia, fazendo chegar a palavra de Jesus, os ensinamentos da Igreja, ao maior número de pessoas possível. Fiquem com Deus, com a proteção de Maria, nossa Mãe, e até a semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço! Vivo a alegria de ser missionário. Recebi de Jesus esta linda missão, mas a América é grande, há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer multirão,
Mas a América é grande, há pouco operário. Vou fazer romaria, fazer mutirão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão, missão local. Vivo a alegria de ser missionário neste mundo marcado por tantas feridas. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Há um povo que vive um duro calvário. Vou levar no meu barco a palavra da vida. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão continental. Vivo a alegria de ser missionário. Tenho sede da vida que nunca secou. Nesta igreja que vive em tristes cenários, vivo a minha missão como um caso de amor. Nesta igreja que vive em tristes cenários, vivo a minha missão como um caso de amor. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então a vida é missão, o amor é missão. Então Jesus é missão, a igreja é missão. E então nós somos missão universal. Uma forte comoção, uma firme decisão, uma nova conversão, a missão continental. Uma forte comoção, uma firme decisão, uma nova conversão, a missão continental.